Fala pessoal do canal do Aqui Santarém, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, do canal Vitor Hugo Fernandes. E eu tô aqui com vocês e vou estar aqui toda quarta-feira para discutir algum tema, uma questão social e tal. E semana passada eu falei da neutralidade política, né, que não existe. E hoje eu tô aqui para falar, né, para discutir sobre o que seria ser de esquerda, o que significa ser de esquerda, né? O que une as pessoas de esquerda. Vocês já se pararam, né, para pensar, para se perguntar com relação a isso? O que tem em comum, né, entre as pessoas de esquerda? E esse vídeo que eu estou fazendo aqui, ele é baseado no artigo que eu escrevi no jornal GGN. Se quem quiser pesquisar também, é só jogar lá no Google, né, o que significa ser de esquerda, que vocês vão achar esse texto, né, que eu faço essa discussão aqui. É uma coisa que eu me pergunto desde sempre, né? Até porque é importante dizer de onde eu falo também, né? Eu sou um esquerdista desde sempre, desde que eu sei o que é isso, desde que lá no oitava série eu comecei a estudar história. Aí quando eu identifiquei o que a esquerda é isso aqui, bom, então eu sou de esquerda, né? Mas agora, mais recentemente, né, depois de adulto, eu me pergunto, o que significa ser de esquerda, né? E assim, com a polarização que a gente vive, cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão se posicionando, né? Estão falando, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto do Lula, eu gosto do Bolsonaro, eu gosto de... É a melhor parte desse contexto que a gente está vivendo, que as pessoas falam de política como nunca falaram, né? A gente tinha aí uns 15, 20 anos atrás um interesse pela política grande, e isso tem, né, melhorado esse quesito, né? No sentido que as pessoas estão falando mais sobre isso, porque todo mundo tem alguma posição. Não existe neutralidade política, né? Foi o que eu falei no vídeo da semana passada. Não existe, gente. Isso aí é mentira, enganação, é papo de Juliana Paz. Vai ver o que é esse pessoal que diz que é neutro, que diz que é isentão. No fim das contas, vai ver quem que eles estão apoiando, quem eles defendem. No fim das contas, o que significa essa neutralidade aí? Isso é a falta de honestidade desse pessoal ou uma ignorância, assim, de não entender o que significa aquele posicionamento, né? Quando você anula um voto, né, isso acaba favorecendo o candidato que já está ganhando de algum modo. Bom, e assim, existem vários tipos de esquerda diferentes. Existem esquerdas socialistas, os comunistas, social-democrata, trabalhistas, socialistas cristãos, marxistas ateus. Existe todo tipo de esquerda diferente e muita divergência, né? Muita briga, muitos conflitos internos e tal. Bom, mas o que tem em comum, né, entre esses diversos grupos? A meu ver, na minha opinião, o que tem de unidade entre esses grupos de esquerda diferentes é a preferência pelos oprimidos, é a preferência pelos pobres, é a revolta com a pobreza, é a revolta com a miséria, é ver o mundo de riquezas e ver ao mesmo tempo a miséria que a gente vive. A preocupação com isso é o que, a meu ver, dá unidade à esquerda. E essa preocupação tem uma origem no cristianismo, né? Aquela preferência cristã pelos pobres, pelos pequeninos, né? Como a Bíblia se refere. O que também não quer dizer que todo cristão vai ter essa preferência, não. Não estou dizendo aqui que os cristãos como um todo têm essa preferência pelos pequeninos. É só a gente lembrar que, por exemplo, os evangélicos foram a principal base de sustentação para eleger Bolsonaro. E ainda hoje são a principal base para manter Bolsonaro no poder. Quem mais apoia Bolsonaro hoje são os evangélicos, mas não é mais a maioria também. Porque também existe acho importante entrar nesse debate, eu vou fazer um vídeo específico para falar sobre isso. Um cristianismo real e um cristianismo utópico, né? O cristianismo dessas pessoas que votaram em Bolsonaro não tem preferência pelos pobres. É outro cristianismo. Se você reparar, essas pessoas quando eles falam porque na Bíblia diz, porque o homem não pode casar com mulher, porque a Bíblia diz, homem com homem, né, não pode ter, mulher com mulher também não pode ser gay, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz não sei o quê. Repara que quando a Bíblia diz para esse pessoal, é o Velho Testamento. Eles estão falando lá de outra coisa que não é Jesus. Você reparar, eles citam pouco Jesus. Então, assim, é um outro cristianismo que esse pessoal está defendendo. Esses conservadores, esse pessoal de direita, eles fazem questão de dizer que são cristãos, né? O tempo inteiro. Usam isso, essa coisa do cristianismo, para se sustentar. Mas você pode reparar que é outro cristianismo. O cristianismo que eu estou falando aqui é o cristianismo de Jesus. É o cristianismo da solidariedade, é o cristianismo do amor, é o cristianismo da preocupação com o próximo. E esse se preocupa com os pequeninos. Então, eu estou querendo dizer que tem uma influência aí no pensamento da esquerda, no pensamento socialista, dessa origem cristã, o que também não quer dizer que os esquerdistas hoje como um todo sejam cristãos religiosos. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa religiosa, mas lógico que essa influência existe. Então,
Se você for reparar, a própria origem, né, lá do socialismo no século XIX, com Karl Marx e Engels, parte disso. Qual o contexto ali do século XIX? O que Marx vê? O que gera aquele incômodo dele? Aliás, não só ele, né? O Marx e o Engels. O Engels, inclusive, era rico, né? O Engels era um cara filho de milionário, dono de fábrica e tal. E o Engels escreve um livro falando da situação da classe operária na Inglaterra, da pobreza. E, gente, naquela época a situação era de pobreza, inclusive, na Europa. Generalizada. Londres e Paris eram os favelões de tanta pobreza, de tanto cortiço que existia. Então o Engels escreve aquilo ali abismado, e era um cara rico, né? Um cara de boas condições financeiras, revoltado com aquela situação de pobreza, desigualdade que ele vê no mundo dele ali em Londres. O Karl Marx tem uma frase muito interessante que eu cito sempre para os meus alunos, que é o seguinte: Londres é a cidade mais rica e mais miserável do mundo ao mesmo tempo. Vamos parar para pensar nessa frase, né? Londres é a cidade mais rica e mais miserável do mundo ao mesmo tempo. O que ele está querendo dizer com isso? No mundo, né, Londres, centro do Império Britânico, riquíssimo ali no século XIX e tal, ao mesmo tempo que tem os milionários, os bilionários, os caras mais ricos e poderosos do mundo, tem um monte de miséria, trabalhadores que ganham salários miseráveis, condições de vida horrorosas, morando em cortiços, locais insalubres, trabalhando 12, 14 horas por dia, enfim, é aquele contexto ali que Marx vê. Parte daí, a teoria marxista, outros socialistas, né, chamados socialistas utópicos, outras formas de socialismo, anarquismo, o cerne, a origem, o motor inicial vem dessa questão da preocupação com a pobreza, com a desigualdade, com as crises econômicas, com os problemas que isso vai gerar, né, na sociedade. Então, o cerne dessa preocupação da esquerda, inclusive hoje, né, não necessariamente marxista, tem várias outras formas, outras vertentes disso, é essa preocupação com a pobreza. É você com a pobreza, com a miséria, com os problemas sociais e todos os problemas que geram daí, da saúde, da educação e etc. Quando a gente vê, por exemplo, um mundo de riqueza, a gente vê um mundo de milionários, de bilionários, pessoas andando de carrões nas ruas, e ao mesmo tempo, principalmente agora, no contexto de pandemia, isso é muito evidente, você vê a criança vendendo bala na rua, você vê idosos, como já vi, uma mulher de 60 e poucos anos vendendo doces, coisas qualquer na noite para poder ganhar algum dinheiro. Agora os entregadores de aplicativo na chuva, no sol, de noite, de madrugada, passando perigo e entregando ali, como já vi, um cara com bicicleta pesada, trabalhando na noite, chovendo, um cara já com 50 e tantos anos, trabalhando como um entregador de aplicativo nesse contexto, né? O que move essa pessoa a fazer isso? Lógico que é a pobreza, lógico que essa pessoa está precisando disso aí. Aí a gente se pergunta, como é que pode no mundo desse, que tem essas condições de vida, isso eu estou falando aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu sou do Rio de Janeiro. A situação para o Nordeste, para o Norte do Brasil é pior ainda, né? Então, a gente vê esse mundo de miséria, de problemas, de desigualdade, e ao mesmo tempo, riqueza para tudo quanto é canto. Metade de toda a riqueza do Brasil está na mão de 1% da população, da elite. Essa concentração de renda é um fenômeno mundial, isso não é fenômeno no Brasil. O Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Mas desigualdade é um fenômeno do sistema capitalista. Onde tem capitalismo, tem desigualdade social. Então, o capitalismo produz essa desigualdade. E esse sentimento, essa preocupação de nós da esquerda com a desigualdade é fruto de a gente perceber o seguinte: olha, dava para resolver os problemas sociais se você tivesse uma sociedade mais igualitária. E quando se fala igualitária, pessoal, não é aquele mito que as pessoas falam do socialismo, vai todo mundo ganhar o mesmo salário. Não é isso, não é isso. É resolver os problemas sociais e, lógico, reduzir as desigualdades também entre as pessoas, o que é perfeitamente possível. Se você for reparar, na verdade, a esquerda está sempre preocupada com o oprimido, com o mais pobre. É por isso que a esquerda apoia a política em prol dos negros, é por isso que a gente da esquerda apoia a política para as mulheres, é por isso que a gente da esquerda apoia a política em prol dos LGBTs, né, que são oprimidos na sociedade. O fato de que, por exemplo, uma pessoa transexual morre com 35 anos de idade, normalmente, muitas vezes, né, assassinado. Quer dizer, é preocupação com essas questões sociais. É por isso que no conflito agora, por exemplo, da Palestina com Israel, em que os palestinos são massacrados lá, a gente fica do lado dos palestinos, geralmente. Então, essa preocupação sempre com o pobre, com o oprimido, com o cara que está na situação de vulnerabilidade. Esse é o cerne. Se você for reparar, o discurso da direita, eles simplesmente não ligam para as desigualdades. Só que como eles são cristãos, eles não podem assumir que não ligam para a pobreza, não ligam para os pobres, não ligam para a desigualdade. Então eles têm que disfarçar.
Isso. O cristianismo que eles falam é outro cristianismo. Eles usam isso só para se empoderar, né? Só para dizer que tem uma autoridade ali religiosa. Eles falam o tempo inteiro de corrupção, 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 dando a entender que a esquerda é mais corrupta que a direita. O que, repito, já falei isso outra vez, não tem o menor fundamento, não tem nenhum estudo, tem nada que comprove isso. Muito pelo contrário, os maiores escândalos de corrupção, se você for ver na história, são ligados a governo de direita. Só que a mídia sempre dá um apoio, né, aos governos de direita, então você acaba não sabendo muito disso, isso acaba ficando meio que escondido. Então eles falam de corrupção, corrupção, aí você vai e contra-argumenta, pô, mas e o Bolsa Família? E as políticas em prol dos pobres? E, enfim, o Minha Casa Minha Vida? E a necessidade de cuidar da educação? Eles falam, mas não interessa, o que interessa é que tem corrupção, corrupção, corrupção. Eles falam disso o tempo inteiro, de corrupção, 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 porque eles não ligam para os pobres. Eles não ligam pelas políticas em prol dos pobres. A verdade é essa. Eles só não admitem isso porque seria algo constrangedor, né? Então, pode reparar, a partir de agora, né, o que une, o que tem em comum entre pessoas de esquerda de todos os tipos que tem diferentes. É a preocupação em resolver os problemas sociais. E outra, resolver os problemas sociais não é com filantropia, né? E aqui eu também não estou criticando a filantropia, até porque minha família, por exemplo, faz bastante filantropia dentro, né, do que pode. Eu estou criticando dizendo o seguinte, não vamos resolver os problemas sociais com filantropia. Não se resolve. Nenhum país do mundo resolveu desse modo. Você pega a Europa, a China, os Estados Unidos, os países, ninguém resolveu com filantropia. Não foi assim. A gente quer resolver com políticas públicas, com ações do Estado que dê direito à pessoa. Porque a filantropia é eu que estou numa condição de superioridade, eu que tenho dinheiro, eu que estou na classe média, que estou numa condição financeira melhor, eu vou lá e dou uma esmola para o pobre, mas eu estou olhando ele de cima. Eu estou dando, é uma caridade, sabe? Ao passo que quando a pessoa tem um direito a um Bolsa Família, quando a pessoa tem direito à educação, direito à saúde, a pessoa chega ali com dignidade, com a cabeça erguida. Então, para resolver os problemas sociais, não adianta filantropia, não. Aliás, isso é muito comum nos Estados Unidos, né? É engraçado. Eles fazem de tudo, os bilionários, os milionários, fazem de tudo para não pagar imposto para o governo, reclama dos impostos que são muito altos e tal. Aí o cara, o que ele vai fazer com aquela riqueza toda, né? No final das contas, é comum que muitos bilionários americanos doem parte do dinheiro deles para caridade. A questão é, por que não deu isso em forma de imposto para o governo? Por que sonegou imposto? Por que não deixou o governo fazer isso? Porque ele não quer que o Estado faça. Ele quer ele fazer, ele criar o instituto dele, com o nome dele, o bilionário com o nome dele, para ele aparecer, ele dizer que fez, ele é o bonzinho. Então é para aparecer perante os outros cidadãos, né? Quando falava o Adam Smith, ele quer dizer que foi ele que fez. Então muita gente da direita diz, não, eu me preocupo com o pobre sim, eu dou uma cesta básica para fulano ali que é pobre, mas ela vota nos governos que vão acabar com os direitos daquela mesma pessoa ali. Ah não, eu sou bonzinho com a minha empregada, eu dei aqui um bolo que sobrou para ela domingo, numa festinha que eu fiz aqui em casa, mas vota no governo que vai tirar os direitos da empregada, vota no governo que vai reduzir o salário dela ou que não vai permitir que seja reajustado. Entende? Você quer dizer que é você que dá, que é você que é bonzinho, ao passo que quando a pessoa tem direito, ela olha você em condições de igualdade. Então, pessoal, vamos pensar sobre isso, né? Vamos refletir. Talvez você seja de esquerda e não saiba. Talvez você seja alguém que se interessa, né? Que se identifica com o campo da esquerda, que pensa desse modo, mas você não tenha consciência sobre isso, porque de repente você não parou para pensar sobre isso ainda. Então eu convido você a pensar sobre isso. O que é ser de esquerda e que talvez você seja de esquerda e não sabe, né? Então vem pra gente, vem pro nosso campo, vamos lutar, vamos tentar melhorar as coisas, né? Politicamente. Bom, gente, é isso. Eu fico por aqui hoje. Quarta-feira que vem estou aqui de novo com vocês. Eu sou o Vitor Hugo Fernandes, sou comentarista do Aqui de segunda-feira e todas as quartas eu vou estar aqui com vocês também com esses vídeos. Quem gostou do vídeo, se interessou, achou legal, curte lá o meu canal, é Vitor Hugo Fernandes. O link da descrição está aqui embaixo, na descrição desse vídeo aqui no canal da Kiss. Curte o canal da Kiss também, né? Vamos fortalecer os youtubers de esquerda. A gente precisa dessa força aí para chegar a mais pessoas. Tá ok, pessoal? Um abraço, até semana que vem.